Meu nome é Leomar de Jesus Almeida, né? Eu sou vice-presidente do ILEAE. A minha entrada nessa casa aqui foi uma entrada praticamente acidental, porque na realidade seria um diretor do ILEAE um irmão meu. Foi quando eu comecei a ir nos passeios que vovô e Apolônio promoviam aqui no Curuzu, e que conheci eles, etc, antes da formação do ILEAE. E nesse período, que ele fazia aquelas excursões, né, que a gente chamava de passeios na época, né? Aí foi que eu conheci ele e a gente começou a frequentar. Eu comecei a frequentar mais o Curuzu, apesar de ser daqui da Liberdade, eu não ia, e ter amizade com o pessoal e ia para os passeios, a gente ficava tendo esse envolvimento de amizade. Foi quando surgiu a ideia do ILEAE, que acho que meu irmão ia ser convidado, mas quando eu conheci o pessoal, eu comecei a me envolver muito com eles. Foi aí que a proximidade da gente ficou mais formalizada e no momento da fundação eu fui o convidado também para participar com o grupo e ter a montagem do ILEAE, tá? Bom, a partir daí nós tivemos assim uma evolução grande, né? Começamos a construir a ideia, começamos a ver o que era necessário e praticamente eu, e como sou um dos fundadores, né, e o pessoal que estava na fundação, decidimos investir nessa. Quando eu digo investir, é que nós mesmos juntamos dinheiro, compramos as coisas para sair, etc, né? E saímos o primeiro ano com 120 pessoas. E a nossa trajetória, que eu sou aqui de Salvador também, não entrei muito em detalhe disso, a nossa trajetória após o primeiro ano foi uma trajetória assim, alarmante, né? Porque o primeiro ano que a gente saiu, veio na quarta-feira de cinza, a primeira estampa no Jornal à Tarde foi Bloco Racista Nota Distorce no Carnaval da Bahia. Aí nós descobrimos que os racistas éramos nós, porque surgiu justamente um bloco com a ideia de só sair pessoas negras. Foi aí que começaram a enxergar que nós aqui éramos racistas. No primeiro ano, nós tivemos a oportunidade de encontrar com esse jornalista em um evento, numa entidade lá no Garcia. E aí nós esclarecemos qual era a ideia, etc. E essa coisa passou, a gente não ligou. Mas foi uma saída que teve muita proximidade de policiais, etc. Aquela coisa toda, porque 120 20 negros e negras juntos no carnaval não é uma coisa comum, né? Naquela época tinha internacionais, aquela coisa, e muitas conversas que podem se ouvir por aí, que gerou a fundação, que dizem que gerou a fundação do ILEAE, mas não foi nada disso. A fundação do ILEAE foi gerada justamente porque, por intermédio de mãe Euda Gitolu, que é a mãe de vovô falecida, foi que surgiu a ideia de fundar um bloco, que ela apoiou a ideia do filho, mas de Apolônio, de fundar o Bloco Afro, que nós saímos. A partir daí foi uma trajetória assim triunfante. Triunfante de que jeito? Primeiro ano que a gente saiu foi 120. Segundo ano, 300 e poucas pessoas. Terceiro ano, 700 pessoas. A gente viu que a coisa ia crescer. E a partir de lá, a gente começou a correr atrás dos prejuízos. Foi o bloco que já foi fundado, as pessoas pagando, porque nós não tínhamos recurso. Conseguir recurso para montar um bloco era uma coisa muito difícil, ainda hoje é para a gente. Tem um pouco mais de facilidade pelo nome que o ILEAE construiu, mas era muito difícil e nós sempre esclarecemos o seguinte: aqui no ILEAE nós cobramos porque o carnaval é algo que você faz porque quer, desde que não atrapalhe a sua vida de sustentação familiar. Então o carnaval a gente faz para demonstrar, e a ideia básica era você transformar não o branco, transformar o próprio negro, porque na época que nós fundamos ILEAE, as mulheres negras gostavam muito de pichar cabelo, etc, tinha aquela chapinha, e nossa ideia era usar justamente as coisas naturais, assumisse a sua negritude, assumisse o que o negro é belo e tomasse como padrão os nossos irmãos africanos. Então nós começamos a construir isso, graças a Deus deu certo, né? Para que os negros assumissem a sua beleza negra e não imitassem a beleza dos brancos. E isso deu certo, graças a Deus. Hoje a gente tem uma grande festa que é a Noite da Beleza Negra, né, onde a gente escolhe, né? Isso vem desde, acho que terceiro ano já em diante do ILEAE, que a gente começou a fazer essa festa, se não me falha a memória. E a trajetória do ILEAE foi essa, sempre foi crescente, as pessoas se interessando e a imprensa começou a enxergar
o que é que o Ilhaê queria, que nós não estávamos aqui para brigar com branco, nem brigar com ninguém, nós queríamos é que as pessoas se integrassem e usando como o quê para que as pessoas enxergassem essa beleza através da música, que a gente não ia brigar com ninguém. Então a nossa música sempre foram músicas direcionadas para o engrandecimento do povo negro e para que eles se enxergassem como negros e assumissem a sua negritude e evoluísse, né? Hoje em dia a gente tem um grande número de pessoas, aliás, o Brasil todo isso foi tomando um rumo muito grande. Hoje no Brasil, né? Hoje se sabe que se comemorou 50 anos de fundação dos blocos afros e ele é como o primeiro bloco afro oficialmente do Brasil, da Bahia do Brasil, do mundo. Senão, né, nós temos achamos que tivemos uma grande responsabilidade na época e que hoje chegou ao ponto que chegou. Tá? O que eu diria mais assim para a trajetória do Ilhaê, que é hoje. Então, o Ilhaê, quando foi fundado, Maílda já tinha um trabalho que ela fazia no terreiro de Candomblé, que era a escolinha Maílda. Então, aqui Ilhaê tem um grande número de coisas que se faz. Aqui você tem a escola Bandeirê, escola Maílda, que é para crianças, né? Tem a escola Bandeirê, que é percussão e dança. Tivemos aqui vários cursos profissionalizantes, demos uma parada antes da pandemia e vamos retomar tudo, porque a escola está tendo, agora a sede está tendo um engrandecimento e vai, como é que diz, ter uma recuperação para que a gente possa retomar. Para isso a gente está correndo atrás de projetos e de empresas privadas e estatais para que possam contribuir para a gente retomar esses trabalhos logo agora, o pós-pandemia. Com a trajetória dos 50 anos, o que é que a gente tem a dizer? Nós já representamos N países, bom, N não, que o número não chega a ser, mas vários países africanos, porque era a obrigação nossa, e nós botamos isso como meta, fazer a divulgação do continente africano e, através disso, também dar conhecimento da cultura africana que ficou remanescente no país. Então, as pessoas não conheciam muitos até próprios negros, né? Não tinha muito essa questão do conhecimento e eu acredito, né, que a fundação do Ilhaê foi que deu um impacto muito grande nesse tipo de preocupação das pessoas negras. E, por correspondência, também as pessoas brancas que começaram a se interessar, uma grande maioria, uma grande parte, também fazer pesquisas. Hoje você tem praticamente essa discussão a nível nacional e a nível mundial, né? Porque nós sempre lutamos contra o preconceito. Aqui nessa casa você não discrimina ninguém, nem por religião, nem por sexo, nem preferências sexuais, nada disso. Então, a gente aqui acolhe todo tipo de pessoas que queiram participar dentro do Ilhaê, tanto nos trabalhos que são realizados como no carnaval. Nós começamos saindo só pessoas negras, ainda hoje a gente resiste um pouco de misturar, porque senão você perde a característica com a ideia que foi montada, né? E a característica de montagem do Ilhaê era para que nós colocássemos aqui o maior número de pessoas negras para que as pessoas enxerguem, o próprio negro se enxergassem como negros e também os outros enxergassem que o negro tem valor, tá? Uma das coisas que nós fizemos com muita importância, a minha visão, foi através da música, que hoje você viu agora nos 50 anos de fundação, a TV Bahia sempre faz a escolha da música do carnaval e homenageou também o Ilhaê fazendo a escolha da música representativa do carnaval do Ilhaê. Então esse ano eles fizeram do carnaval e fizeram também colocaram várias músicas, as pessoas puderam votar na melhor música que eles acham do Ilhaê no carnaval. O que é que eu podia falar um pouco mais assim, foi bem resumido, dos 50 anos de Ilhaê? Bom, falar dos 50 anos de Ilhaê é o seguinte, eu comecei aqui com 21, 22 anos, hoje eu tenho 71, vou fazer 72, então nunca me afastei, né? E o que eu posso dizer mais é que eu hoje eu enxergo assim, na minha visão, a grande evolução do povo negro como pessoa, como gente. Muitos devem agradecer ele aí, porque nós encaramos uma realidade dessa quando você não tinha nenhuma condição de fazer isso sem ser recriminado. Éramos perseguidos por religião, por pelos deuses, vamos dizer assim, que a gente sempre cultuou.
Então, o candomblé era coisa perseguida e depois dele, com essa evolução, essas coisas reduziram. Hoje a gente tem uma retomada porque a religião é coisa que se escolhe, cada um escolhe a que você quer, mas a nossa nunca perseguiu ninguém. Então, ele aí foi um batalhador por isso, para que possamos fazer aquilo que a gente gosta sem que ninguém persiga. Então, é cultura. Assim como cultuam as coisas do japonês que veio para aqui, do italiano, etc., a coisa africana é forte, ela tem que permanecer, está permanecendo, e agradeço, a minha visão é essa, agradeço grandemente esse ao trabalho e à fundação que ele realiza nesses 50 anos.